Olá a todos e a todas do curso de Pedagogia. Nós estamos aqui na disciplina Sociologia da Educação 1. Hoje eu estou gravando esse vídeo de uma forma mais curta, mais direta, porque eu vou focar na correção da prova, tá? A essa altura eu já fechei a média de vocês, já está disponível no portal FABEC. Todos vocês fizeram todas as atividades, todos vocês têm os pontos de participação, então a diferença na nota de vocês vai dar em relação à prova. Por isso que eu não vou dar o feedback individual como eu costumo dar nos e-mails de vocês. Eu vou fazer a correção das questões e das respostas de vocês, tá bom? Eu vou dividir a tela, vou tirar minha câmera, porque para não ter risco de dar algum problema aqui na placa de vídeo, eu estava gravando anteriormente, eu já estou na terceira tentativa, então eu vou tirar minha imagem aqui e vou compartilhar a tela. Vamos lá. Vamos ver se agora dá. Bom, pessoal, nossa prova, nossa primeira questão. Considere o texto abaixo e marque a alternativa incorreta. Então, todas estão corretas, com exceção de uma. Então, você tem que marcar a incorreta. Ao abordarmos os conceitos de interação social, educação, socialização, cultura, instituições sociais e conhecimento, ou seja, todo o conteúdo que a gente viu no primeiro módulo, estudantes e professores devem refletir sobre, olha a primeira, refletir sobre sua condição histórica e social que atravessa o ambiente escolar? Sim, ok, está correto. Então, alunos e professores devem pensar muito além do conteúdo escolar, né? A questão social, a questão histórica é importante. Então, está correta. Então, se está correta, não é essa a alternativa. A gente quer a alternativa incorreta. Próximo. Os diferentes processos de educação, socialização e culturas? Sim, isso são aspectos importantes na educação. Ok, está correta. Próximo. Apenas as temáticas relacionadas aos conteúdos curriculares da escola? Apenas o currículo? Não, né? Tudo que a gente está discutindo aqui é que a sociedade educa, que temos atravessadores, instituições, diferentes tipos de conhecimento. Então, a alternativa incorreta seria essa: apenas as temáticas relacionadas ao conteúdo curricular da escola. Se você marcou essa alternativa, você teve 2 pontos. Né? Eu dupliquei 2 pontos aqui porque teve uma alternativa teve uma questão que ficou duplicada no dia da prova. Eu fui corrigir e aí eu coloquei 2 pontos nessa questão, tá bom? E por fim, aqui a relação entre conteúdo da disciplina, os saberes que o próprio aluno traz consigo. Sim, essa alternativa está correta. Então, a alternativa incorreta, que deveria ser marcada, deveria ser essa aqui, ó. Apenas as temáticas relacionadas ao conteúdo curricular da escola. Se alguém ficou com alguma dúvida, traga no nosso próximo encontro remoto. Semana que vem teremos encontro remoto, tá bom? E aí eu posso abrir sua prova, revisar, se eu cometi algum erro, por favor, me avise. Então, seria essa alternativa aqui. Segundo, em uma perspectiva sociológica, podemos marcar como instituições sociais. O que são instituições sociais? São construções humanas, né, que nos orientam, que nos ensinam valores, normas, comportamentos. Então, nós temos família, é uma instituição social, Estado, é uma instituição social, escola, é uma instituição social, conteúdos escolares é instituição social? Não, conteúdos escolares não são instituições sociais. Religião é instituição social e universidade, que estava marcado aqui, é instituição social. Então, todas essas alternativas são instituições sociais. Para você conseguir os 2 pontos dessa questão, você deveria ter marcado todas essas alternativas, com exceção de conteúdos escolares. Tá bom? Próxima questão. Aí eu vou abrir aqui a próxima questão, as respostas de vocês. Então, todo mundo enviou a prova. Vamos lá. Conforme o que abordamos em sala e com o apoio do texto que trabalhamos sobre Durkheim e Marx, que é esse texto aqui, ó.
Texto 2, Durkheim e Marx. Eu vi que muita gente recorreu ao texto, muita gente até copiou uns trechos, mas eu considerei. Vamos lá. Explique a diferença na visão desses autores sobre o impacto do capitalismo na cultura e na educação. É sobre isso o texto, né? Dessas duas vertentes, né? Essa vertente durkheimiana, que é uma vertente mais voltada à coesão, ao equilíbrio, e a vertente marxista, que é uma vertente mais voltada à contradição, ao conflito. Bom, vamos ver as respostas. Olha essa primeira aqui, ó. Durkheim, pensador organicista, orgânico seria o termo, orgânico social, tem uma visão positiva, sim, sobre o capitalismo, de homogeneidade da sociedade, com uma educação que tem como propósito a conservação da sociedade. Perfeito, isso mesmo. Além de pregar o determinismo social. A gente não chegou a falar de determinismo social, mas é aquela coisa, né? A pessoa que nasce num lugar, ela tem mais condições de saber, mais condições de ter ascensão social, né? Determinar a pessoa a partir da sociedade que ela pertence. Sim, o Durkheim era assim. Até aqui tudo certo. Vamos lá. Já Marx tem uma visão diferente acerca do capitalismo. Esse sistema, para ele, para o Marx, acentua as desigualdades sociais centralizadas no poder. Ponto, perfeito, é isso mesmo. Marx pensa o indivíduo como criador da sua cultura através do trabalho, sim, sem dúvida. Sobre a educação, se preocupa com a construção do indivíduo para que se relacione com o mundo de forma crítica, consciente, desenvolvendo plenamente suas potencialidades. Perfeita essa resposta. Você que está vendo esse vídeo, está vendo que eu li sua resposta, está correto, foi considerada, né, na pontuação máxima. Outra resposta aqui, ó. Durkheim entendia que a sociedade era superior aos indivíduos. Para Durkheim, a educação é o principal instrumento dessa adaptação. Eu acho que eu entendi o que a pessoa quis dizer, né? Ou seja, que a educação era algo do mais sofisticado, né? Pelo fato que é a educação que transforma a criança desprovida. Para ele, não podemos fugir da sociedade. Marx, não é Max, viu, gente? Faltou um R aqui. É Marx, tá? Marx chegou à conclusão de que todas as classes sociais, ele queria acabar com a classe, sim, para ele o capitalismo explorava através do trabalhador. Tá um pouco confuso, mas eu entendi o que a pessoa quis dizer. Para Marx, existiria uma oposição entre trabalhador e empregador. Exatamente, entre empregado e patrão. Perfeito, está coerente, acatei a resposta. Outra resposta. Primeiramente, o capitalismo é um sistema econômico de propriedade privada que visa o lucro e acumulação de capital e que tende a explorar a classe trabalhadora. Sim, essa é a visão, inclusive, do Marx. Partindo desse pressuposto, a sociologia surge com esse capitalismo. Sim, é isso mesmo, a sociologia surge junto com o capitalismo, na tentativa de compreender e analisar as transformações pela qual a sociedade industrial capitalista passava na época. Perfeito. Na tentativa de todo esse entendimento, surge dentro da sociologia dois grandes nomes, primeiramente o sociólogo funcionalista David Emile Durkheim, e posteriormente Marx, Karl Marx, é o nome dele, e que vem rompendo com as ideologias do Durkheim. Sim, ele era um crítico. Durkheim estava preocupado com o que estava dando certo, em contrapartida, Marx se preocupava com o erro, com o que estava dando errado na sociedade da época. Perfeito, isso mesmo. Para Durkheim, a sociedade era coesa, mas ele buscava o entendimento do porquê dessa coesão, do porquê, apesar dos problemas sociais advindos desse capitalismo, a sociedade não se rompia. Exatamente, essa pessoa que respondeu essa pergunta, ela prestou muita atenção na minha fala, porque eu insisti muito nisso, né? A coesão, o equilíbrio, o que faz a sociedade coesa era o ponto de observação do Durkheim. Ele enxergava a sociedade como um organismo vivo. Para ele, muita coisa era natural. Dentro desse contexto voltado para a educação, ele enxergava o ser quando acreditava que algumas pessoas eram vocacionadas para a atividade intelectual, enquanto outras para o mercado de trabalho profissionalizante. Sim, e isso o texto fala também.
Ou seja, a visão do Durkheim era de que algumas pessoas tinham mais habilidades, melhores condições para a vida intelectual e outros maiores condições para a vida laboral, do trabalho, né, do ensino profissional. Perfeito. Nisso, abre-se uma estratificação social, perfeito, estratificação social é um conceito da sociologia, essa pessoa foi além, hein? Onde, de um lado, temos o rico, que é a elite, né, destinada à universidade, e do outro, os pobres, destinados apenas aos cursos profissionalizantes. Ou seja, eles eram empregados também para uma questão cultural, econômica e de prestígio. E essa divisão social entre rico e pobre era importante para ele, para a coesão social. Sim. Então, algumas pessoas tinham mais acesso à educação, à cultura, que outras, em termos de intelectualização, isso mesmo. Como ele, o Durkheim, tinha uma visão conservadora, para a época não era conservadora, hoje é, mas tudo bem. Ele era a favor da manutenção das coisas, como elas são. Não quer a mudança, quer a neutralidade dentro da educação. O professor era visto como autoridade da sala, mas era conteudista, só transmitia a matéria, o aluno devia total obediência ao professor, não podendo ser crítico e atuante na construção do conhecimento. Para ele, Durkheim, né, a escola tinha um papel importante na transmissão de regras, exatamente, na transmissão de regras, que para ele tinha muito valor, exatamente, perfeito. Eu vejo que a pessoa escreveu com as próprias palavras, muito bem escrito esse texto. Pessoa prestou atenção em todas as aulas. A sociedade vai funcionar, enfim. E valores morais para que ele possa viver em sociedade. Sendo assim, no meu entendimento, aí a questão pessoal, né? A cultura, a educação estava intimamente ligada à condição social do indivíduo. Sim! Também em termos de acesso à cultura e educação. Por outro lado, Marx, agora vai falar do Marx, visa a mudança. Ele não quer a neutralidade, foca no erro, ou na contradição, melhor dizendo, né? No que não está funcionando dentro das relações sociais de trabalho, ele via a sociedade pelas contradições, ele via quanto a classe proletariada advinda do capitalismo era massiva, era alienada, né? Porque não criava, apenas reproduzia. E com isso, a educação ficou mais restrita à mão do patrão, que era o dono das ideias, o dono do trabalho. Então, na visão do Marx, quando se perde a capacidade de criar perfeito, nos tornamos máquinas e não seres conscientes de seu trabalho e do seu lugar na sociedade. Muito bom! É como se essa repetição gerasse no indivíduo uma estagnização da educação e da capacidade de receber e produzir melhores culturas pela falta da criação e conhecimento repetitivo. Ele era contra o capitalismo, Marx, sim. Ele queria uma sociedade sem classes e o comunismo seria uma etapa para se chegar ao socialismo. Perfeita resposta, estrelinhas douradas para quem fez essa resposta. Muito boa, parabéns. Outra resposta aqui, ó. O sistema econômico, chamado capitalismo, para Durkheim, estabelece por meio de instituições, família, escola, igreja, trabalho, convenções sociais, que precisam a todo custo ser transmitidas e aprendidas pelas pessoas, pela manutenção da sociedade, como ela está, e para que tudo isso ocorra, a educação é usada como um processo de internalização das regras sociais. Bom, resumiu aqui. Isso é Durkheim mesmo, ou seja, educação é um processo de internalização das regras sociais. Perfeito. Além disso, essa educação prega a meritocracia. Olha, cuidado, esse não era um termo que o Durkheim usava, tá? Mas eu entendi o raciocínio. Essa educação pregando a meritocracia, que diz que a pessoa, se a pessoa se esforçar, ela consegue chegar onde deseja, independentemente da sua situação econômica e de sua origem social. Nas relações de trabalho, o capitalismo promoveu a divisão das funções patrão-empregado, que Durkheim considerava algo natural e previsto de se acontecer em uma sociedade que se desenvolvesse bem. Perfeito, isso mesmo.
Para o Durkheim, o capitalismo era mais uma etapa, era natural, né? Enfim, é isso que a pessoa está respondendo aqui, tá ok. Vale ressaltar que Durkheim estudava a sociedade culturalmente falando em seus aspectos semelhantes que a faziam um sistema coeso. Perfeito, isso mesmo. Já para Marx, vamos ver, o capitalismo é um sistema econômico que, no tocante às relações de trabalho, gera contradição. Perfeito. Porque quem trabalha não é dono do resultado do trabalho. Nas palavras de Marx, não é dono dos meios de produção. Mas é isso mesmo que a pessoa escreveu aqui. Não é dono do resultado do trabalho. Ou seja, não vê o lucro que seu empenho gerou. E mais, como houve a divisão do trabalho proporcionada pelo capitalismo e também sua especialização, o funcionário esquece como é realizar o processo de produção total do produto e passa a efetuar apenas uma etapa, o que Marx define como um processo de alienação do funcionário. Sim, é isso mesmo, vocês entenderam bem. Estou gostando muito das respostas. Eu já li, eu estou relendo, né? Para Marx, segundo Krupa, né, que é o texto que a gente tem de apoio, as instituições sociais, a cultura e a educação estão ligadas às relações de trabalho estabelecidas pelo homem ao produzir o que precisa e também reproduzir sua história e cultura. Vale ressaltar ainda que, para Marx, a educação deveria ser usada como um elemento de instigação, conscientização das pessoas para modificar a sociedade. Perfeito. É isso a visão do Marx na educação mesmo, para modificar, para transformar, inclusive, o sistema capitalista. Perfeita resposta. Muito boa. Outra resposta aqui, ó. Para Durkheim, a educação é um fato social. A gente não falou sobre... Eu falei rapidamente o fato social, né? É aquilo que une, um elemento que une todas as condições de uma sociedade. Todos os elementos de uma sociedade. Sim, a educação é um fato social, ela vale para todos e coage o indivíduo a se enquadrar naquele fato social, mesmo que ele não deseje. Tudo bem, eu entendi. Talvez poderíamos melhorar essa escrita, mas ok, compreendi. Existe a sociedade e o indivíduo, e Durkheim valoriza a sociedade, sim. E a educação é fundamental para colocar o indivíduo na sociedade. E assim ele irá aprender e a se integrar na sociedade. Ou seja, o sujeito tem que se adequar à sociedade. Ficou assim um pouquinho bagunçado, mas eu considerei. Por quê? Está claro aqui nessa resposta que a pessoa está querendo dizer o seguinte, que Durkheim entende a escola como instituição social que dá regras e orienta comportamentos para serem adequados. É isso mesmo. A escola é responsável pelo desenvolvimento no capitalismo, em que Marx critica a visão social do trabalho e que faria com que trabalhadores também perdessem o saber e ficariam alienados. Mais uma vez, está um pouco confusa a escrita, mas eu entendo o que a pessoa está tentando expressar. É isso mesmo. O Marx considerava que os trabalhadores da era industrial, do capitalismo industrial, estavam perdendo a capacidade de criar, estavam apenas repetindo, ou seja, estavam se alienando. O capitalismo viria como uma enganação. A palavra correta seria falsa consciência, é o termo que ele usa. E convencer os trabalhadores que a vida é dessa maneira e que não há outra alternativa. Sim. Na escola, então, a reprodução da ideologia burguesa, muito bem, isso é um termo marxista, ideologia burguesa, ela reproduziria a ideologia dominante, fazendo com que os trabalhadores tivessem mais dificuldade em organização política. Sim. Marx, não é Marx, né? Marx acreditava também que a educação, em uma educação revolucionária, sim, no sentido de transformar um modo de produção, de transformar o capitalismo, né? A educação revolucionária, que existissem pessoas que se desprendessem do capitalismo, na verdade, não é que nem se desprendessem, que derrubassem o capitalismo, uma sociedade transformadora que compreenda o processo de produção, desalienando o processo educacional em que se tem um aprendizado tecnológico, físico e mental. A última resposta, Durkheim não viu o capitalismo como um vilão da cultura. Sim, mas como um fator de coesão
e com o tempo levaria ao aprimoramento da sociedade. Sim, ele era um funcionalista e ele tinha essa visão. Perfeito. Marx era contrário ao capitalismo, pois esse sistema, segundo o autor, leva à divisão de classes onde uns são mais favorecidos em detrimento dos outros, produz o indivíduo e conduz o indivíduo à alienação. Sim, está correto. Para Durkheim, a educação tem função fundamental de conservação da sociedade. Ela tem por objetivo sobrepor ao que somos ao nascer, individual e associal. Não entendi bem isso aqui. Um ser inteiramente novo. Para Marx, a educação está diretamente ligada à forma pela qual os homens, no trabalho, relacionam-se para produzir o que necessitam e para reproduzir enquanto seres dotados de história e cultura. Então, todas as respostas foram bem elaboradas. Algumas pessoas elaboraram mais, trouxeram mais elementos, outras foram mais diretas e objetivas. No entanto, eu, assim, parabenizo todo mundo porque ficou muito clara a distinção desses dois grandes sociólogos, Marx e Durkheim. Acredito que assim, me sinto contemplada na função de professora, no sentido que a gente conseguiu perceber e entender a visão de cada um desses autores. Próxima pergunta. Ficou com dúvida? Anota aí para a gente falar lá na nossa aula remota que vai ser semana que vem, tá? Próxima pergunta, subjetiva também. Vamos lá. A cultura é um conceito fundamental para entender dinâmicas sociais. Nesse sentido, o interesse pela cultura não está restrito a pesquisadores e acadêmicos. Ela ganhou destaque e importância também no mundo da educação. Pergunta: reflita sobre a relação entre educação e cultura. Essa era uma questão que a gente fez numa atividade, eu repeti ela aqui na prova, então eu vi que também não tivemos dificuldades. Eu vou ler aqui de uma forma rápida, porque eu já estou com 22 minutos. E para a gente, né, passar isso daqui e a gente não ter dúvidas. Vamos lá? A primeira resposta aqui, ó. A cultura é importante para a educação como forma de conexão com o indivíduo no processo de aprendizagem, de compreender os costumes, tradições, estilos de vida e crenças. Exatamente, gente. Essa questão aqui era para relacionar aquilo que a gente viu no texto da Krupka, né? Que é a questão, a sociedade educa, né? A sociedade vai além da escola. A escola é um ponto importante no processo educacional, mas a escola é uma instituição social, é atravessada por vários outros regimes de regras, de morais e de comportamentos, né? Então, tradições, costumes, estilos de vida, crenças atravessam as escolas, sim. O entendimento de tudo isso, contemplado as condições sociais do indivíduo, faz com que o planejamento e todo o processo de aprendizagem seja elaborado para aquele grupo social que o aluno pertence, com a identificação de coisas que fazem parte da vida e do cotidiano do estudante. A relação que só existe cultura porque existem homens e a educação incluída no meio. Essa resposta aqui, ó, eu considerei metade. Eu não me lembro. Deixa eu ver aqui, deixa eu parar de compartilhar, que aí eu não vou identificar quem é a pessoa, mas eu vi essa resposta mesmo. E aí foi uma resposta tão curta que eu não tive como considerar muita coisa, sabe? Eu não sei se a pessoa digitou pouco. Deixa eu ver aqui. Exato. Eu vou até dividir a tela aqui de novo para mostrar para vocês. Eu não sei o que aconteceu com essa pessoa, mas eu acho que ela digitou e não conferiu a resposta depois. E o que aconteceu? A resposta veio incompleta. Então, eu não considerei os 2 pontos. Essa resposta eu considerei a metade. Apesar de eu entender o que a pessoa estava começando a querer me dizer, mas não rolou. Então, voltemos.
Terceira resposta aqui, ó. Somos educados desde que nascemos por tudo, pelas instituições, né? Pelo governo, pelas leis, pela família, ou seja, tudo isso é instituição, porque já nascemos numa sociedade educativa. Perfeito. E essa educação só é possível a partir do processo de socialização, que através dela ocorre a aprendizagem entre os indivíduos desde o nascimento até o fim das suas vidas. E essa aprendizagem que o indivíduo carrega consigo, por exemplo, ao chegar à escola, é a sua cultura. Perfeito. A cultura está intimamente ligada à educação. Somos educados à medida que temos cultura, bagagem, conhecimento sobre algo. Ou seja, a educação passa a ser construída gradualmente a partir do momento em que o indivíduo se desenvolve, interage, até explicou o que é interação, se socializa, não é nem se socializa, né? Socializa, porque a educação, ela é infindável. Faltou uma revisão, né? Mas eu estou entendendo. A todo momento somos educados, recebemos informações, transmitimos informações, nos desenvolvemos, mudamos o pensamento, evoluímos em um processo natural do ser humano, que é viver em sociedade. Toda essa interação, né? É que a pessoa explica, né? De certos padrões, comportamentos, ocorre junto com a socialização. E aí a pessoa está explicando aqui a diferença entre socialização e interação. Perfeito. Que é um processo permanente, nunca termina, apesar de que as interações mais profundas ocorrem em tempos em tempos. A todo momento, educamos e somos educados, adquirimos cultura e repassamos cultura intermitentemente, porque ambos, a cultura e a educação, são infinitos e estão fortemente ligados. E o professor, dentro da sala de aula e da escola em si, tem grande participação nisso, porque essa educação vai muito além dos muros escolares. Muito bem. Próxima resposta. A educação e a cultura são dois elementos que se encontram entrelaçados em íntima relação, porque em educação porque sem educação que se constitui em conhecimentos adquiridos pelas pessoas que vivem em sociedade. Não há como se compor uma cultura. Entendi. Sem educação não tem como ter cultura e sem cultura não tem como ter educação. A pessoa respondeu a partir dessa perspectiva. Está correta? Está. Mas poderia revisar essa resposta para ficar mais bem escrita? Poderia. Porém, considerei. Bem? Cultura que pode ser expressa por meio de tradições, comportamentos, hábitos, linguagens, costumes, etc., de um povo, e assim a cultura deixa de ser um conteúdo do ensino da educação, ou seja, deixa de ser transmitida para novas gerações, relegando o esquecimento uma civilização. A cultura, outra resposta, nada mais é que um conjunto de linguagens, crenças, costumes, experiências dos grupos em uma sociedade. Sua relação com a educação se dá a partir da instrução do conhecimento de um indivíduo em formação, e o mesmo, após já estar inserido enquanto ser social, ele tem possibilidade de experimentar outras culturas. Está correto, no entanto, assim, não é só depois que o indivíduo é inserido enquanto ser social, antes mesmo da gente ter consciência social, a gente já está em contato com várias culturas, várias instituições, melhor dizendo. Instituições que fazem parte das culturas. Olha outra resposta aqui, ó. Educação e cultura coexistem. As duas andam de mãos dadas. É uma metáfora, mãos dadas, né? Mas tudo bem. Sendo imprescindível para a sociedade, sim. A cultura é parte do que somos. Nela está o que regula a nossa convivência, nossa comunicação em sociedade. A educação tem como função formar o indivíduo para que o mesmo se adeque à sociedade. Eu lembro até que teve uma questão sobre isso. Se fizermos um paralelo e pararmos um pouco para refletir, adoro. Notaremos que, ao nascemos em uma cultura que já tem pré-determinado um modo de viver, um modo de ser, e a educação nos conforma para vivermos de acordo com uma determinada cultura. Assim como a educação nos conforma, na verdade nos adequa, né? Ela também nos possibilita fazer mudanças na cultura, no nosso modo de ser e viver, pois a mesma nos muda interiormente, nos possibilitando ferramentas para mudarmos o externo, ou seja, a cultura. Todas as respostas estão corretas, algumas mais bem elaboradas, mas estão consideradas. Indo aqui para a próxima questão. Qual o papel das instituições sociais
Essa estava fácil, né? Eu acho que essa todo mundo respondeu muito tranquila, né? Qual que é o papel das instituições sociais na formação do indivíduo? Ora, vamos ver a primeira resposta aqui. São elas que moldam o indivíduo com normas, regras, com objetivo de adequação à sociedade. Temos, por exemplo, instituições sociais como a família, a escola, a igreja, o trabalho e o Estado. Perfeito. Outra resposta. Tem o papel de ser mediadora, levando para a vida pessoal e a vida privada, dando às pessoas a oportunidade de se adaptarem ao meio social. Sim, elas são mediadoras, elas não, são atravessadoras, né? Eu não sei se as instituições sociais nos dão oportunidades, talvez esse não seria o termo, mas elas nos impulsionam, nos moldam a uma adaptação, né? Nos forçam a uma adaptação no meio social. Daria para desenvolver mais. Próxima. As instituições sociais fazem parte da vida do indivíduo desde o seu nascimento. Quando ele nasce, é quando ele nasce que o mesmo passa pela sua socialização primária, sim, a primeira socialização primária, através da primeira instituição, que é a família, né? Essa família é a primeira instituição que nos orienta nesse processo de socialização, e a partir dessa importante instituição social, muitos vão dizer que é a mais importante instituição social, o indivíduo começa a ter contato com regras, com conceitos morais, a ele é ensinado as primeiras palavras, contato com a linguagem, ok, tá certo. E posteriormente a tudo isso, ele começa o seu processo de desenvolvimento humano e começa as suas socializações ainda dentro do núcleo familiar. E posteriormente, né, na socialização secundária, eu diria que, né, ele convive com outra instituição social, que é a escola. Nessa socialização secundária, que é a escola, a partir da escola, perfeito, que vai ocorrer até o fim da sua vida, né, a socialização secundária, ele socializa, troca experiências de vida, transformações com outros colegas, professores, interage na medida que se transforma dentro das relações culturais, modifica, transformado pelas pessoas, né, pelo meio social, e mais, até se transformar em um indivíduo crítico, atuante na sociedade, que sabe qual é o seu papel dentro dos núcleos sociais a qual pertence. No decorrer de toda a sua trajetória, esse indivíduo terá contato com suas necessidades, terá contato pelas suas necessidades com outras instituições sociais e que também vão contribuir para a formação moral e intelectual. Por exemplo, igreja, Estado, trabalho, etc. Ok. Próxima resposta. Depois que nascemos, começamos um processo educativo. Citou o texto, hein? Para aprendermos a conviver na sociedade, ou seja, socializar e também interagir. Mas para que isso ocorra, precisamos ser integrados à sociedade. Sim, é essa a questão. Por exemplo, o Durkheim já falava muito isso, né? A gente só consegue fazer parte da sociedade a partir do momento que a gente interage com as instituições sociais. E é isso que a pessoa traz aqui nessa citação, né? As instituições sociais, que são formas de ação ou de vivência, às quais somos expostos. A primeira dela é a linguagem, família, depois escola, igreja, trabalho, etc. Sim, está correto. Essas e outras instituições sociais, segundo Krupa, têm a função de organizar a vida das pessoas em sociedade, ou seja, são as instituições sociais que ensinam e fixam por meio da repetição, isso é um aspecto importante, ninguém tinha falado, em nossas cabeças, em nossos corações também, as convenções sociais necessárias para viver em sociedade. Próxima resposta. Elas, né, ou seja, as instituições sociais e o indivíduo, né, atuam no processo de socialização visando a adequação de cada indivíduo no grupo social, mediando conflitos ou instaurando conflitos, eu diria também, viu? E enquadrando em normas morais e sociais que permitem a pacífica vida entre integrantes de um grupo. Eu acho que essa pessoa que responde essa resposta, ela está num olhar bastante durkheimiano, né? Não sei se as instituições sociais são tão pacíficas, se mediam conflitos. Às vezes sim, mas às vezes não.
né? Às vezes família, emprego, trabalho, escola, às vezes são ambientes conturbados, nem sempre são ambientes equilibrados, né? Mas tudo bem. Próxima resposta. As instituições sociais têm um papel primordial na vida do indivíduo, pois as mesmas moldam o nosso estilo de vida, a maneira que vemos e pensamos o mundo, mas, acima de tudo, atuam como mediadoras no processo de socialização. Perfeito! Fazendo com que respeitemos nossos preceitos sociais, podemos então dizer que as instituições sociais são formadoras e educativas, atuando na coesão social também, né? Mas nem sempre isso que eu estou falando, nem sempre. A visão durkheimiana é que sim, que é sempre para a coesão social. Mas, às vezes, você já está encantado por Durkheim, né? Considerei. Beleza, pessoal? Olha só. A afirmação não existe uma única educação remete à compreensão da diversidade de atores e processos envolvidos na educação. Além disso, remete à propensão da diversidade da educação em diferentes tempos e espaços. Partindo desse princípio, análise alternativa. Olha, gente, todo mundo acertou, ó. Todos os 6 responderam a mesma questão. Ó, qual que é a alternativa correta? Primeiro, as diferentes formas de educação têm em comum a formação... Peraí, deixa eu colocar ela aqui. Vai ficar melhor de visualizar, né, pessoal? Daquele jeito tá difícil. Agora sim. Partindo desse princípio, a alternativa correta é qual? As diferentes formas de educação têm em comum a formação do indivíduo para se adequar à sociedade. Ou, o objetivo da educação varia de sociedade a sociedade, porém as formas de educar sempre se repetem. Gente, essa foi uma questão que eu já trouxe em uma atividade avaliativa. Portanto, todo mundo acertou, porque nós já tínhamos gabaritados. Então, a alternativa correta seria esta primeira. Todos acertaram. Bom, pessoal, é isso. Nós concluímos com louvor nosso primeiro módulo, que é esse aqui. Nós vamos começar um segundo módulo semana que vem. Já divulguei no... Vamos lá, vou colocar o vídeo aqui. Já divulguei no portal da FABEC as médias de vocês. Todos vocês têm ponto de participação ao máximo, porque é uma turma boa, participativa, presente. Todos vocês fizeram as atividades avaliativas, que foi aquela questão reflexiva e depois atividade avaliativa. Todos têm essas pontuações. E todos vocês fizeram as provas. Então, eu fiz a média a partir da atividade avaliativa, das questões reflexivas, participação e presença e avaliação. Então, vocês viram que nessa correção teve 2 ou 3 questões que, né, 2 questões, né, que não consegui considerar a nota máxima. Mas, de um modo geral, as notas foram bem altas, vocês arrasaram, parabéns, tá bom? Muito, muito obrigada pela participação de vocês, pelo esse conhecimento compartilhado. Semana que vem tem mais, tem conteúdo novo. E se alguém está com alguma dúvida em relação à sua média, a gente pode abrir a prova individual na semana que vem, eu revisar a questão para você, tá? Mas é isso. Acredito que não vai ter nenhuma contestação, mas se tiver, eu estou à disposição, estou aqui, contem comigo, tá bom, meus queridos? Então é isso, aos 38 minutos eu vou encerrando esse vídeo, agradecendo todo mundo que assistiu até o final, né? Vocês são heróis, heroínas, e meu muito obrigada, até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.